A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje quero trazer aqui um tema polêmico que talvez você não vá gostar, mas não estou preocupado com o seu gosto, estou preocupado com a palavra de Deus. Quando eu decidi entrar no YouTube para começar a fazer vídeos, para produzir vídeos, gravar vídeos aqui, eu não entrei para agradar as pessoas, nem agradar ninguém. Eu entrei para instruir o máximo possível as pessoas quanto à Bíblia Sagrada. Então, o canal do YouTube tem essa finalidade para mim, pelo menos para mim tem essa finalidade de levar instrução para você da palavra de Deus. Logicamente que aqui os vídeos são curtos, não é como uma pregação de 1 hora em que nós podemos esclarecer bem determinado assunto. Mas, pouco a pouco, eu vou levando um pouco de conscientização à vida das pessoas. E o tema que eu quero falar aqui é a respeito do pronome de tratamento, o tipo de tratamento que os cristãos têm dado a Deus. Eu não falo nem cristão, não gosto, como repetidamente tenho falado nos meus vídeos aqui, de tratar tais pessoas como cristãos, porque o verdadeiro cristão é aquele que atenta com temor e tremor quanto à sua própria situação diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é poderoso, onipotente. As pessoas que pouco se importam a se aproximar de Deus, como que eu vou mostrar aqui, não vou citar o nome de ninguém, vou apenas falar os fatos que a gente tem visto ao nosso redor. Não se pode chamá-las de cristãs, de pessoas cristãs, mas sim de crentes, porque a forma como tratam a Deus, isso me faz duvidar da espiritualidade de tais pessoas, da seriedade de tais pessoas, melhor dizendo, com relação à divindade. Estou me referindo a esses cantores que tratam a Deus como você, tratam a Deus com esse pronome de tratamento, você, no lugar de Senhor. Talvez seja um tema deste vídeo aqui de pouca importância para você. Talvez você ache que isso não é relevante. Talvez você pense assim, mas tantos assuntos bons para tratar, você vai tratar a respeito disso, pastor Éder? Sim, vou tratar a respeito disso, porque a forma como nós nos conduzimos no nosso relacionamento com Deus diz muito respeito da forma como nós vamos nos portar também diante desse mesmo Deus. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, é comum hoje a gente escutar muitas músicas, não vou falar nem adoração, chamam de adoração, mas para mim isso não é adoração, isso quebra a espiritualidade da música. Quando nessas músicas a cantora refere-se a Deus como você, e você que está me assistindo sabe muito bem que nós estamos aí cercados desse tipo de música, se referindo a Deus como você. E isso parece que pegou moda também no meio da cristandade em geral. Parece que as pessoas acham normal, passaram a achar normal agora, diferentemente dos cristãos que levavam muito mais a sério a palavra de Deus no século XVI, no caso dos reformadores, os puritanos daquela época. Hoje o cristianismo está essa bagaceira exatamente pela forma como nós nos temos nos comportado diante de Deus, segundo a visão corrompida que nós temos tido diante de Deus. E é isso que precisa mudar no meio da cristandade. Porque vocês acham que a cristandade, a igreja do Senhor está em tanto descrédito hoje como nunca houve antes, por causa de todas essas coisas, essa desatenção com relação à palavra de Deus. O cristão ele não presta mais atenção na palavra de Deus, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Agora a lei para ele, para os cristãos hoje, é aquilo que eles acreditam ser certo, não aquilo que Deus estabeleceu como certo na palavra dele. Então, esse é o erro da igreja hoje. Quando o cristão, quando o crente, quando aquele frequentador da igreja, quando o homem em geral passa a acreditar que aquilo que ele acha ser certo é o que deve ser estabelecido como lei e não a lei soberana de Deus contida na palavra dele, na palavra do Senhor Deus, aí o problema começa então a surgir por todos os lados. E essa questão de nos referirmos a Deus como você é um dos grandes problemas. Parece ser simples, mas é um dos grandes problemas que tem acontecido hoje, porque mostra uma irreverência total com relação àquele que é santo, aquele diante do qual devemos nos prostrar, aquele diante do qual devemos grande respeito, grande consideração e principalmente um grande temor devido a tão grande santidade em comparação com tão grande corrupção que há dentro da natureza humana, dentro de cada um de nós. Mas parece que os crentes não estão nem aí com relação a esses detalhes. Não sabem vocês que são os detalhes, tais como estes que estou falando aqui, a que estou me referindo aqui, que tem derrubado por completo a espiritualidade das igrejas, tem acabado
com a força do cristianismo nesta era e, consequentemente, dos cristãos também. Por quê? Porque não temos nos atentado aos detalhes, não temos recorrido à palavra do Senhor Deus. E esse é o problema da igreja. Então aí está sendo recheado, né, a nossa volta de músicas, referindo-se a Deus como você. E nós temos achado normal isso. Certamente que tais músicas são muito bonitas de se ouvir, a melodia é muito linda, eu gosto muito da melodia de tais músicas, mas abomino a letra dessas músicas. Abomino quando tais cantoras e cantores, referem-se a Deus como você. Tem muitos crentes que ficaram bravos na época com Eliseu Rodrigues da Assembleia de Deus, quando rebateu essa ideia de chamar Deus de você. Muitos se levantaram contra ele, mas eu dou razão é para ele. Não dou razão para você que chama Deus de você, não. Qual que é a alegação dos crentes de chamarem Deus de você? O que eles alegam? Eles falam assim, mas isso indica intimidade com Deus. Deus, ele quer a proximidade dos seus filhos. Não, tem nada a ver isso que você está falando. Isso é falta de respeito, sim, da tua parte. Se você chama Deus de você, você está sendo desrespeitoso com aquele que é rei, com aquele que é soberano, com aquele que é santo. Você está sendo desrespeitoso. Não tem nada desse papo furado que esses crentes têm inventado aí a respeito de intimidade, a respeito de proximidade com Deus. Estarei mostrando para você biblicamente agora a respeito da reverência, mas antes, eu vou ler para vocês aqui a definição do dicionário da língua portuguesa, que eu gosto de recorrer ao dicionário, para que sejam muito mais claras as ideias que nós estamos passando aqui, para que a gente possa compreender com muito mais clareza. Reverência. Estou falando a respeito de reverência que nós temos a Deus, que temos que ter a Deus. A reverência que deve-se a Deus. A palavra reverência significa veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. Significa também respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes ou qualidades que possui. Indica consideração. Isso é reverência. É aquele respeito profundo que nós temos por tal pessoa, aquele cuidado a nos referirmos a tal pessoa. Então, Deus, será que ele não merece essa reverência? Sendo Deus quem é, será que nós não temos que ter reverência a ele? Será que temos que chegar diante dele, nos referindo a ele de qualquer forma, como se nos referíssemos a um moleque? Você, Deus, você não, Senhor. Você deve se referir a Deus como Senhor e não como você. Deus não é moleque como você pensa que ele é. Se você está tratando Deus como você está achando que ele é tão moleque quanto você, tão moleque quanto a tua espiritualidade. Não tenho nem medo de falar isso, a verdade é essa. Você está com molecagem. Essas cantoras gospel aí estão com molecagem, tratando Deus como você. Pior ainda, muitos pastores estão aplaudindo, achando bonito esse tipo de coisa. Aliás, o problema das igrejas evangélicas hoje, como da igreja católica e tantos outros, são os líderes que têm permitido esse tipo de coisa, que têm concordado com esse tipo de coisa. Líderes que não têm recorrido à verdade da palavra de Deus para ir moldando a igreja. Porque quem tem que ensinar as pessoas, inclusive essas cantoras e cantores, são os seus líderes. E esses líderes têm ensinado? Não. O fato de estar havendo uma proliferação de músicas referindo-se a Deus como você, com esse pronome de tratamento, mostra que das duas uma. Ou tais cantores e cantoras não frequentam igreja alguma, ou se frequentam os pastores, seus pastores não estão nem aí para a forma como tais pessoas têm tratado a Deus. Vou mostrar agora, biblicamente, a gravidade desse tipo de coisa. Primeiro eu vou mostrar no Novo Testamento, depois no Antigo Testamento. No Novo Testamento, aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, estarei lendo aqui para vocês. Fala assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, aqui o versículo começa falando a respeito do reino de Deus, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Em outras traduções bíblicas fala com reverência e temor. Você sabe o que é temor a Deus? Talvez não, né? Se você tem referido-se a Deus como você, com esse pronome de tratamento, com certeza você não sabe o que é temor a Deus.
Então, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, ou com reverência e temor. E no versículo 29 fala, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Reverência, reverência. Nós temos que ter reverência não somente em nossas atitudes, porque eu sei muito bem o que você está pensando. Pastor Éder, eu me refiro a Deus como você, mas eu tenho maior respeito por Deus. Sim, eu acredito que você possa ter respeito por Deus, mas está faltando mais ainda respeito diante de Deus agora nas tuas palavras. Se tem respeito em tuas atitudes, falta nas tuas palavras. Porque eu tenho certeza que você jamais se referiria a um juiz dentro de uma corte como você. Você não se dirigiria a ele com a palavra você. Eu duvido que esses cantores, essas cantoras gospel por aí, e a crentaiada em geral, teria coragem de se referir a uma autoridade terrena aqui como você. Eu duvido que teriam coragem de se dirigir a um juiz como você, com o pronome de tratamento você. Aí é Senhor, né? Aí é Senhor. Aqui cabe também um espaço dizendo para todas as igrejas que aceitam, como eu já tenho visto e vi pessoas de bermuda. Olha que eu não sou a favor de uso e costume, tá? Para mim, tanto faz uma mulher usar calça comprida, usar maquiagem, tudo, desde que seja com ordem e decência, sem problema nenhum. Agora, porque nós dizemos ter intimidade com Deus, podemos subir num altar, servir Santa Ceia, de bermuda, de bonezinho para trás. Pelo amor de Deus, gente. Onde que está a reverência diante de tudo isso? Olha a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus no Antigo Testamento. Veja o quanto que Deus, ele chegou a repreender o irmão de Moisés, Arão, da forma como ele estava entrando toda hora dentro do templo. E olha que Arão estava paramentado com todas aquelas vestes sagradas dele. Mas se você observar lá o contexto, você vai ver o porquê Deus repreendeu ele, ameaçando até de matá-lo, porque estava entrando de qualquer jeito dentro do templo, diante da Arca da Aliança. E Deus deu um aviso, uma advertência para Moisés: olha, Moisés, fala para teu irmão parar de ficar entrando da forma como ele tem entrado dentro do templo, senão eu vou tirar a vida dele. Será que Deus mudou? Não fala a palavra de Deus? Não, crente. Não fala, crente, na palavra de Deus que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo? Então ele não mudou. Então se devia-se reverência a ele lá no passado, continuamos devendo a nossa reverência a ele, o nosso temor a ele. Então não existe esse negócio de nos referirmos a Deus como Senhor. Olha aqui agora, como eu falei no Antigo Testamento, que eu ia falar uma palavra no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 3. Quando Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente, no versículo 5 está escrito assim: e disse, o Senhor falando para Moisés, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Olha só a reverência, olha o temor com que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Agora, miseráveis pecadores como nós somos, pecadores como esses cantores, cantoras são, como todos nós somos pecadores. Acho que podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito. Acho que podemos nos referir a Deus como nos referimos a um colega de escola, ao vizinho, a um moleque, a um amigo. Não, gente, não, de forma alguma. Agora, quais são as implicações psicológicas disso que eu estou falando, de nos referirmos, de nos dirigirmos a Deus com o pronome de tratamento você, no lugar de Senhor, no lugar de nos referirmos a Ele de Senhor? Quais são as implicações? Quais são os resultados nada agradáveis, negativos disso? É que quando nós não temos reverência, a um ser divino, a Deus, seja lá quem for, até mesmo no aspecto humano, nós temos uma inclinação, uma tendência, passamos a ter uma inclinação a tratarmos de qualquer jeito essa pessoa, seja um ser humano, seja Deus. Quando não há essa reverência, nós passamos da linha do respeito para o desrespeito e do desrespeito para a total desobediência, a total molecagem. Nós passamos a não respeitar a Deus. Nós passamos a tratá-lo como qualquer um de nós, igual a nós.
igual a nós. Você já viu esses filhos rebeldes que chegam diante dos seus pais e falam: ah, coroa, você não entende de nada. Olha a forma como eles chegam, olha o tratamento que eles dão aos seus próprios pais. Você acha bonito isso? Ah, velha, um filho falar para você, mãe, que já está com uma certa idade: ah, velha, quero saber não. Ah, velha, ah, velho, coroa. Não é assim? Você acha bonito isso, seu filho fazer isso com você? Você acha bonito uma criança ou um adolescente se referir assim aos seus pais? Você acha bonito isso? Pois não é bonito. E por que chegou nesse ponto? Porque perdeu o temor, perdeu o respeito, perdeu a reverência. Gosto muito do sistema antigo, onde os filhos se referiam aos pais como senhor, a mãe como senhora. Hoje é como você. Não é assim? O pior é que estão levando esse mesmo tratamento a Deus. Mesmo tratamento a Deus. Não dá para levar a sério esse tipo de crente, né? Não dá. A verdade é essa que não dá para levar a sério. Não dá. A verdade é essa. Se temos que ter reverência em nossas atitudes, também temos que tê-la em nossas palavras. Então deixa aqui esse vídeo como um protesto contra essas músicas. Como um protesto. Eu não aceito na minha igreja nenhum tipo de louvor, por mais bonito que seja. Eu não aceito cantar esse tipo de louvor dentro da minha igreja, a igreja que Deus confiou às minhas mãos, porque se eu aceitar, estarei sendo semelhante a esses pastores, que por ter uma melodia bonita, por ser uma melodia bonita, ou por ter uma pessoa convidada ali que vai louvar tal hino, vai cantar esse tipo de louvor, se eu deixar, eu estou dizendo para as ovelhas que Deus confiou às minhas mãos, eu estou dizendo para elas: olha, não tem problema nenhum, tá? Louvor é bonito, não tem problema nenhum se referir a Deus. Nós ensinamos também através das nossas permissões ou não permissões. Não esqueçam disso, pastores. Fiquem com Deus.